Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 17, dos versículos 28 a 32. Assim está escrito: Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o tema Lembrai-vos da mulher de Ló. O que podemos aprender com o exemplo desta mulher? O texto que li, o Senhor Jesus estava falando sobre a promessa da sua volta, a sua manifestação para vir buscar o seu povo, e que seria num tempo comum, em que as pessoas estão vivendo a sua vida de maneira natural e muitos despreocupados, não esperando que algo possa acontecer. Eles vivem como se os dias, os tempos, estivessem em poder deles. Por isso que a palavra de Deus diz que eles compravam, eles vendiam, eles edificavam, eles casavam, eles davam-se em casamento. Ou seja, a vida para o povo é uma vida natural. Nas suas realizações, no seu dia a dia, nas suas festividades, nos seus exageros, enfim. As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Mas o Senhor Jesus, falando sobre a sua volta, ele disse que há necessidade de agir com cuidado, com prudência, com vigilância, porque ele prometeu voltar. E ele pode vir a qualquer momento. Não está escrito o dia nem a hora em que ele há de vir, mas está assegurado que ele há de vir. Ele virá. E como diz o escritor aos Hebreus, o que há de vir, virá, e não tardará. Só mais um poucochinho de tempo, isto há de acontecer. E aqui Jesus, então, após falar aos seus discípulos, aquelas pessoas que ali estavam, ele evoca dois exemplos do Antigo Testamento. Um deles, ele fala sobre Noé, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, enfim, tinham uma vida natural, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas Noé esteve lá por aproximadamente 120 anos, avisando, anunciando, falando aquilo que Deus havia dito a ele. Ele transmitiu àquele povo. Mas nenhum deles quiseram dar ouvido à palavra de Noé, porque era algo que nunca tinha acontecido. E eles então achavam que aquilo também não iria acontecer. Mas Noé foi fiel como pregoeiro da justiça. O que Deus disse a ele, ele fez. Ele anunciou. E quando chegou o momento, Deus disse: entra na arca, tu e a tua família. Eles entraram. Noé fechou a arca por dentro. Deus a fechou por fora.
e mandou o dilúvio, e aquelas pessoas pereceram nas águas do dilúvio por não darem crédito à palavra de Deus. E o outro exemplo que ele toma é o exemplo da vida de Ló. Ló estava vivendo em Sodoma e Gomorra. E aquela cidade de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus descreve assim, que ali havia grandes pecadores diante do Senhor. E as iniquidades daquele povo cheirou mal às narinas de Deus. E Deus decidiu destruir aquela cidade. Mas em havendo o justo ali, Deus livraria aquele justo e então destruiria aquelas duas cidades. Foi o que Deus fez. Quando chegou o momento, ele pediu que os anjos fossem a Ló e avisassem a Ló e o tirasse dali para que ele não sofresse o dano, porque Deus o havia encontrado justo. Então, ele diz, como também nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E Jesus conclui dizendo, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E ele traz então mais dois exemplos. Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para pegá-las. Quem estiver no campo, não volte para casa, porque não vai dar tempo. Então, é o momento de estar preparado para o que vai acontecer. E então, Jesus traz à nossa lembrança o episódio da mulher de Ló, dizendo-nos, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que nós podemos aprender olhando para o exemplo da mulher de Ló e trazendo para os nossos dias? Como é que nós podemos avaliar esta advertência que foi dada pelo Senhor Jesus? Quando ele fala lembrai-vos, é para nós olhar e observar a vivência que ela teve e o que aconteceu e por que aconteceu aquilo com a mulher de Ló. Porque o Senhor disse, era para sair da cidade, sair com pressa, não parar na campina, não olhar para trás, seguir adiante e escapar para o lugar que Deus havia preparado como refúgio e proteção para aquela família, Ló, sua esposa e suas duas filhas. A promessa de Deus era de livrá-los. Porém, havia uma advertência. Deus disse, não olhes para trás. Pois bem, a mulher de Ló, ela teve grandes privilégios. Por quê? Porque o esposo dela era um homem piedoso. Era alguém que tinha no coração dele o temor a Deus. E o Senhor fala através do apóstolo Pedro que o justo Ló afligia todos os dias a sua alma. Então Deus o tinha por justo, por piedoso. E ele, naquela cidade perversa e corrompida, todos os dias a alma dele afligia-se. Havia o sofrimento por ver as pessoas naquela condição distante do que era esperado pelo Senhor. E a mulher de Ló tinha esse esposo. Ela deveria ser grata a Deus pelo esposo que ela tinha e por ser um homem piedoso e temente a Deus. E por outro motivo, ela teve o privilégio
que aquele povo de Sodoma não tiveram. Eles tiveram a visita de seres celestiais. Deus enviou anjos para aquela família. E quando aqueles anjos chegaram ali e passaram com eles aquela noite, foi uma noite maravilhosa, de regozijo. Também poderia ser de gratidão, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. E quando Deus avisou a Abraão, Abraão intercedeu em favor de Ló. Então Deus manda os anjos a Ló para avisá-lo e para tirá-lo daquela cidade, para que ele não perecesse juntamente com aquela cidade corrompida. Deus livra os seus fiéis e justos. Não permite que eles pereçam com a iniquidade deste mundo. E esta mulher teve na casa dela a visita de anjos. E não somente isto, mas ela também recebeu a admoestação divina, que era para eles saírem, e saírem com pressa, não parar no meio do caminho, não olhar para trás, mas seguir adiante, até que chegasse no lugar que Deus havia preparado para o livramento deles. Então, esta mulher, ela recebeu esta orientação de Deus. Eles não saíram no escuro. Deus disse, sai daqui e vai para o monte. Deus disse tudo com detalhes para que eles compreendessem e não ficasse nenhuma dúvida a respeito do que Deus estava falando. Deus, ele é assim. Quando ele fala, ele não confunde. Ele dá os detalhes necessários para aquela ocasião. Não é a semelhança dos ditos profetas de hoje, que faz mais confusão do que qualquer outra coisa. Induzem em mente e enganam e fazem tudo isto em nome de Deus, quando Deus nada disse, prometendo bênçãos a quem está fora da comunhão com Deus, a quem está vivendo uma vida contrária ao propósito divino, mas está recebendo bênçãos desses ditos profetas, que são os falsos profetas dos nossos dias, que têm ganhado púlpito e têm ganhado oportunidade para disseminar as suas mentiras. Mas não foi isto que a mulher de Ló ouviu. A mulher de Ló recebeu anjos de Deus, que foram lá e falaram com aquela família e orientaram corretamente como é que eles deveriam fazer. E eles viram que aqueles anjos, eles agiam com seriedade, porque quando eles chegaram à casa de Ló, os moradores daquela cidade queriam invadir a casa de Ló para trazer os anjos para fora, que vieram à semelhança de varões, e era o pecado daquela cidade. Ele dizia, traz-os para fora para que nós os conheçamos. Ou seja, eles queriam ter intimidade com aqueles anjos, achando que eram pessoas de cidades diferentes que estavam chegando para ali. E aqueles anjos, então, colocaram Ló e sua família para dentro e determinou aquela cidade, e eles foram, então, castigados com a cegueira. Aqueles homens cruéis, malvados e insensíveis, eles foram castigados por aqueles anjos que estavam ali. E eles queriam forçar a porta para entrar na casa de Ló e fazer o que era próprio deles, a prática do pecado. A mulher de Ló presenciou tudo isto, observou todo este movimento. Isto certamente deveria estar arraigado no coração dela quando recebeu a ordem para sair. Ela deveria obedecer
à risca o que tinha lhe sido determinado. Não deveria mudar, não deveria duvidar, não deveria agir de forma contrária, de maneira nenhuma. Porque a ordem foi clara. Foge, não para, não olhe para trás. Siga adiante. E eles começaram a delongar-se e os anjos os pegaram, porque a hora havia chegado de descer o fogo e o enxofre sobre aquela cidade, e os anjos então arrancaram com eles. Tanto é que Ló disse, assim não. Como que diz? Vão mais devagar. Mas não, as coisas de Deus têm que ser feitas dentro do tempo determinado por Deus. Nem antes e nem depois, mas no tempo estabelecido por Deus. E assim era para ter acontecido, era para ter lá na frente uma família salva, liberta, protegida por Deus. Mas o que foi que aconteceu? Eles começaram a caminhar. E no meio do caminho, esta mulher, a mulher de Ló, ela age de uma maneira, parece que até mesmo automática. Ela estava deixando uma cidade onde ela tinha vivido alguns anos, onde tinha criado raízes. Uma cidade que certamente, no lugar onde morava, ela tinha ali a sua intimidade com aquele lugar, a sua vivência. E quando ela está deixando tudo isto para trás, está seguindo à frente, sem nada em mente, ela age impulsionada pelo sentimento de afeto dos bens, da moradia, do lugar que ela possuía lá em Sodoma e Gomorra. E ela, impulsionada por este afeto das coisas que alegrava o seu coração, ela toma uma decisão. Ela age e aquilo vai tomando conta e vai exigindo uma ação da parte dela. Então, impulsionada por aquele sentimento, o coração dela começa agora a se revolver, começa a trazer à lembrança dela o que ela tinha deixado para trás. E ela então toma uma segunda decisão. Ela age como que aquela palavra dita pelos anjos não iria se cumprir. Como aconteceu com Eva, que Deus disse que no dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas a serpente disse que eles não morreriam. E ela acreditou que não morreria. E comeu. E morreu, espiritualmente, perderam o paraíso, foram lançados fora. A mulher de Ló fez exatamente a mesma coisa. Porque pelo afeto ela foi impulsionada a lembrar das coisas que tinha lá. E agiu também por um sentimento de não crer na veracidade da palavra que tinha sido dada a ela. Não olhes para trás. E o que acontece? Ela desprezou esta ordem. Ela não obedeceu à determinação que Deus havia dado. Ela lançou ao desprezo aquilo. Como quem diz, como as pessoas dizem nos dias de hoje. Ah, mas para que tudo isso? Para que tanta exigência? Para que tanta coisa? Deus não quer tudo isso, não. Com Deus não é assim, não. Mas espera aí, Deus tem que saber que nós somos humanos e nós temos a nossa vida aqui na terra. Pois é, mas quando Deus está para dar o livramento, a palavra de Deus, a advertência que Deus dá, ela tem que ser cumprida à risca. Não se pode duvidar da orientação e da advertência que Deus faz a cada um de nós. Porque na obediência está o nosso livramento, está a nossa libertação.
está a nossa salvação. Mas se começar a duvidar e a deixar que o coração se sobressaia com seus afetos, com a lembrança da raiz, da vivência, do que conquista, do lugar onde está, dos amigos, da vizinhança, estas coisas podem servir como o embaraço para a vida das pessoas. E foi o que serviu de embaraço para o coração da mulher de Ló. E o que foi que aconteceu? Ela desprezou a admoestação. Ela considerou sem valor, ou uma palavra insignificante. Essa palavra que foi dita não vai acontecer. Eu tenho certeza que ela não vai acontecer. E agiu como se a palavra, a ordem de Deus, realmente não fosse acontecer. O ser humano, quando ele se deixa levar pelo engano, ele cai neste erro de querer avaliar as palavras de Deus e decidir contrário a elas. E quando assim faz, não tem outra alternativa a não ser a queda, o perigo, porque é um engano. E o que aconteceu com esta mulher? Quando, no meio do caminho, faltando pouco para eles chegarem, no lugar do livramento, ela detém-se e olha para trás. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é para se deter, não é para parar, não é para sentar-se. E a mulher de Ló deteve-se no meio do caminho e mudou a posição e olhou para trás. E quando ela olhou para trás, aquela palavra cumpriu-se imediatamente. Foi de repente. Foi de repente. O castigo veio, porque a ordem era: não olhes para trás. E a mulher, como olhou, de repente veio o castigo. No momento em que ela estava olhando, foi justamente ali. Foi um castigo de maneira justa, porque ela tinha sido avisada. É como as pessoas estão servindo a Deus hoje em dia e dizem: vou dar só uma olhadinha, ninguém vai nem perceber. Ninguém pode perceber, mas Deus percebe. Deus conhece tudo. Deus sabe todas as coisas. Não tem como se esconder da presença de Deus. Quando a ordem de Deus é dada, ela deve ser obedecida, custe o que custar. Mas na obediência está o livramento, está a garantia da vitória. E por que vamos colocar a palavra de Deus à prova, agindo contra ela? Isto é provocar a ira de Deus. Isto é atentar contra a vida. Porque se Deus disse uma coisa e nós fazemos o contrário, nós estamos atentando contra a nossa própria vida. E o castigo certamente vem. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela se converteu numa estátua de sal e ficou ali paralisada. Ló não pôde olhar para trás para ver a mulher, as filhas não pôde olhar para trás, eles tiveram que seguir o caminho. Saíram 4 de Sodoma, só chegaram no outro lugar 3. Um ficou pelo caminho. E quem ficou pelo caminho? A mulher de Ló. Por que ela ficou pelo caminho? Porque ela ousou desobedecer uma orientação de Deus que era para livramento. E por conta disso, ela foi convertida numa estátua de sal e ficou para exemplo de que não se pode duvidar da palavra de Deus. Não se pode duvidar de uma orientação ou advertência dada por Deus
a nosso respeito. É preciso obedecê-la e obedecê-la 100%, ainda que com sacrifício, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quem obedece assegura para si o livramento, a vitória, a proteção prometida por Deus para quem assim fizer. Então esta mulher ficou lá convertida. Todos que passavam por ali iam observar e olhar. Por que esta mulher ficou convertida numa estátua de sal? Porque ela desobedeceu a Deus. Porque ela atentou contra a palavra de Deus. Ela decidiu desobedecer e perdeu a vida, perdeu o livramento e a família seguiu o caminho. Quando Jesus traz isto para o Novo Testamento, no texto que li nesta oportunidade, no capítulo 17, e Jesus deixa lá bem gravado, lembrai-vos da mulher de Ló. É para nós lembrarmos o que aconteceu a ela, conforme relatei. A sociedade em que ela vivia, o juízo que estava próximo. Mas eles viviam ali e eram alvo do cuidado de Deus. Deus enviou mensageiros para ir lá estar com eles e avisá-los do perigo iminente e tirá-los dali com pressa. E disse que eles não deveriam olhar para trás, para eles irem aonde Deus o queria, livres e com vida. Mas esta mulher desobedeceu. Então, a admoestação que Jesus deixou aqui, quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, nós precisamos entender aqui que não se pode deixar para depois o que precisamos fazer de acordo com a orientação de Deus. Se Deus disse que é para sair agora, saia agora. Se Deus disse que não é para olhar para trás, não olhe para trás. Siga adiante, na direção de Deus. É ali que está o livramento. É ali que está a vitória. Então não deixe para depois. Não, hoje não dá para fazer, amanhã eu vou obedecer, daqui uma semana, daqui um mês, eu tenho tantas outras coisas mais importantes para fazer e Deus pode esperar. Não pode não. Não pode não. As coisas, quando Deus diz, tem que ser feitas no tempo de Deus e à maneira de Deus. Nós não podemos incutir a nossa maneira naquilo que é decidido por Deus. A nós compete somente obedecer, e obedecer de coração. Quando assim fazemos, nós temos a garantia da nossa vitória. Não podemos vacilar, não podemos titubear, parar no meio do caminho e deixar que a dúvida tome conta do nosso coração. Não podemos olhar para trás. O Senhor Jesus disse que quem põe a mão no seu arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem faz profissão de fé, de servir a Deus, e em determinado momento para e começa a olhar para o mundo, para os pecados dantes cometidos, como quem diz, na lembrança do que fazia, pode perder a oportunidade de um grande livramento da parte de Deus. E também não voltar para trás. Uma vez que saiu, saiu. Não é para voltar. É para seguir. Porque Deus tem o direcionamento certo para cada um dos seus filhos. E nós precisamos entender isso. E precisamos estar certos de que o Senhor Jesus prometeu que vai voltar. E esta sua vinda, ela está perto de acontecer. Por isso não sabemos o dia nem a hora, não podemos vacilar, não podemos duvidar, não podemos descrer da promessa de Jesus, mas precisamos tê-la bem viva no nosso coração e vivermos com temor, com prudência, com verdade, com vigilância, com responsabilidade, porque qualquer deslize da nossa parte
pode pôr a nossa vida a perder. Pode nos desencaminhar do caminho que Deus aparelhou para a nossa vida e vamos ficar então prostrados neste mundo para uma eternidade fora da presença de Deus. Por isso foi que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, tome como exemplo, não siga o que ela fez, não imite o que ela fez, não pare na campina, não olhe para trás, não duvide da palavra de Deus, mas creia na promessa de Jesus, continue olhando para Ele. Ele é o autor, é o consumador da fé, Ele é aquele que o nosso coração, em quem o nosso coração espera e aguarda pelo seu retorno maravilhoso. Ele virá outra vez e, conforme diz a palavra, e nos levará para si mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Eu preciso estar lá, eu quero estar lá, você precisa estar lá, você deve querer ir para lá com Jesus. Mas para isto há necessidade de continuar caminhando, sempre caminhando, e nunca olhe para trás, não pare no meio da caminhada, não duvide da palavra de Deus, não duvide da promessa do retorno glorioso do Senhor Jesus, mas alimente-se com esta promessa, com a esperança gloriosa de que a qualquer momento ele vai raiar nas nuvens dos céus para chamar os seus filhos para o grande e maravilhoso encontro que ele tem marcado para todos nós, juntos irmos à sua presença. Portanto, lembrai-vos da mulher de Ló. Persevere no caminho, com sabedoria, com entendimento, com inteligência espiritual, olhando para frente, caminhando para frente, acreditando na palavra de Jesus e conservando viva esta promessa no coração. Só assim nós estaremos certos e seguros de irmos com Jesus assim que ele mostrar-se nas alturas, vindo ao encontro dos seus filhos. Que isto possa mover o nosso coração. Se houve algum tempo em que duvidamos da promessa de Jesus e não acreditamos como está escrito, chegou o momento de endireitar os nossos caminhos. Chegou o momento de voltar o nosso coração para Deus e voltar a crer na promessa de Jesus e voltar a viver à luz desta promessa, para não ficarmos como a mulher de Ló, parados no meio do caminho. O Senhor nos chamou e espera que nós possamos ir até o fim, até a sua excelsa e maravilhosa presença. Guarde isto, pense nisto, medite, avalie, melhore o que precisa ser melhorado e aparelha os teus passos, o teu coração e a tua visão na promessa de Deus, porque está chegando o dia do cumprimento dela. Porém, lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.